concurseira, quais são essas palavras atrativas que obrigam a que a próclise seja usada? São elas palavras ou expressões negativas como não, nunca, jamais, em hipótese alguma, de maneira alguma. Essas palavras atraem o pronome para antes do verbo, sendo obrigatório o uso da próclise. Então, o advérbio jamais atraiu o pronome para antes do verbo, próclise obrigatória. O que mais atrai? Pronomes, os pronomes em geral, né? Pronome atrai. Agora, lembre-se que os pronomes pessoais do caso reto, olha essa particularidade aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não são obrigatoriamente atrativos. Você pode usar tanto a próclise quanto a ênclise. Então, está correto, eu lhe obedeço, a próclise, como está correto também, eu obedeço-lhe, usando a ênclise. Ambas as colocações pronominais estão corretas, inclusive no exercício logo abaixo, eu coloquei para vocês uma questão Sebrasp cobrando este conhecimento, esta particularidade. O que mais atrai? As conjunções subordinadas. Conjunções subordinativas atraem, como a conjunção como, pode ser uma conjunção causal, como atrai, é uma conjunção subordinativa, como a conjunção conforme, o se, conjunção condicional. É lógico que você precisa dominar este conhecimento, né? Saber quais são esses conectores. Agora, lembrar o seguinte, que as conjunções subordinadas, elas atraem, mas somente as conjunções subordinativas, porque as coordenadas, a colocação é indiferente com as conjunções coordenadas. Tanto pode usar a próclise quanto pode usar a ênclise. Lembrem-se, somente as conjunções subordinativas é que são atrativas obrigatoriamente. A conjunção coordenada, você tanto pode usar a próclise quanto pode usar a ênclise. Por exemplo, peguei sua mão e o direcionei ao lugar correto. Aqui eu usei a próclise. Peguei sua mão e direcionei-o ao lugar correto. Aqui eu já usei a ênclise. Outra coisa que vocês devem ter cuidado é que a palavra que e a palavra porque são sempre palavras atrativas. Não importa se elas estão como conjunção coordenada ou pronome, o que pode ser pronome também, né? Ou conjunção subordinativa. Lembre-se que e porque sempre atraem o pronome para antes do verbo. Que e porque são sempre palavras atrativas. Que e porque são sempre palavras atrativas. Então, voltando, as conjunções subordinadas atraem. Subordinadas. Coordenada é indiferente. E lembrar que o que e porque sempre vão atrair. Advérbios também são atrativos. Advérbio, seja ele de tempo, de lugar, de modo, advérbio atrai. Agora, tem um detalhe, se não tiver vírgula depois do advérbio. Por quê? Depois de vírgula, não pode deixar um pronome oblíquo solto depois de uma vírgula. Então, o advérbio atrai, sim, aqui ó, o advérbio atrai. Mas se aparecer uma vírgula, vai deixar de atrair, porque depois de vírgula emprega-se uma ênclise. Então, se você colocar assim, por exemplo, vi sua irmã, vírgula. Aí você coloca abracei. Abracei. Tá errado. Porque depois de vírgula, não pode deixar um pronome oblíquo solto. Lembrar que esse a é pronome oblíquo, não é uma preposição. Preposição pode. Aí é a pronome oblíquo. Então, o correto é abracei.
braceia. O que mais atrai? Gerúndio, verbo no gerúndio antecedido da preposição em. Então, se você tem um verbo no gerúndio, lembrar das formas nominais. Cantar, infinitivo. Cantando, gerúndio. Cantado, particípio. Verbo no gerúndio antecedido da preposição em. Verbo no gerúndio antecedido da preposição em, a próclise será obrigatória. No entanto, se você tiver um verbo no gerúndio e ele não vier precedido da preposição em, aí você pode usar a ênclise tranquilamente. Ok? Estas são as palavras atrativas. Se você ainda não as conhece, ao fazer exercício, circule as palavras atrativas, porque você vai se familiarizar com elas. Você vai identificar que aquele como é atrativo, mesmo sem saber exatamente qual a classificação dela, se é uma conjunção causal, se é uma conjunção comparativa, enfim, você conhece que a palavra como é uma conjunção subordinativa. De tanto fazer exercício, você vai se familiarizando com essas palavras atrativas. Circule-as, tá? Próximo vídeo falarei sobre ênclise e mesóclise.